E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira, estamos aqui com mais algumas dicas de física para você, estudante do ensino médio. Hoje vamos falar sobre circuitos elétricos, para vocês entenderem o que é um circuito elétrico e quais são os principais tipos. Vamos falar sobre o circuito em série e o circuito em paralelo e as características deles. Vamos lá? Bom, pessoal, quando falamos em circuitos elétricos, algumas dúvidas como essas que eu coloquei aqui podem surgir. Por exemplo, o que faz uma lâmpada funcionar? O que acontece se ligarmos um aparelho na tensão incorreta? Por que, quando retiramos alguma lâmpada do pisca-pisca, outras se apagam? Então, todas essas dúvidas são relacionadas a circuitos elétricos. O que faz uma lâmpada funcionar, por exemplo? Nesse caso aqui, essa lâmpada está ligada em uma bateria e uma fonte de energia, que pode ser a rede elétrica, uma pilha também. Então, nesse caso, está havendo a circulação aqui da corrente elétrica, tá? Saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. E quando passa por essa lâmpada, pelo filamento da lâmpada, faz com que emita luz, tudo bem? Então, para uma lâmpada acender, necessita da tensão que, em consequência, gera a corrente elétrica. O que acontece se ligarmos um aparelho na tensão incorreta? Vamos lá, pessoal. Os aparelhos, né, são 127 volts, os chamados 110 e 220 volts. Então, se você pegar um aparelho, vamos lá, 110 volts e ligar numa tomada, numa tensão de 220, corre um sério risco desse aparelho queimar, tudo bem? Agora, se ele é 220, você liga numa tomada de 110 volts, pode ocorrer duas coisas. Primeiro, ele não funciona, ou segundo, ele funciona de forma precária, mas não tem o perigo aí de queimar, danificar esse aparelho, tudo bem? Já esse último questionamento, por que quando a gente tira uma lâmpada do pisca-pisca, as demais se apagam, tem a ver com o tipo de circuito, que nesse caso é um circuito em série, que vocês vão entender na sequência. Bom, características do circuito em série. A corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito e a tensão se divide, tudo bem? Então, olha lá, nessa primeira situação temos uma lâmpada que está conectada a uma pilha. Na segunda, a mesma pilha passa a alimentar duas lâmpadas, vão dando uma olhada aí no brilho. E na terceira situação, a mesma pilha alimentando três lâmpadas. Então, nesse caso, pessoal, desse circuito, temos um circuito em série, certo? A corrente elétrica é a mesma para todos os pontos do circuito, só que a tensão da pilha se divide. Então, olha aqui, quando só tinha uma lâmpada, a luminosidade era alta. Se dividiu aqui, a mesma pilha, a tensão da pilha se dividiu para duas, então a luminosidade diminuiu. E nesse caso, para 3, diminuiu ainda mais, tudo bem? Nesse caso aqui, se nós retirarmos uma lâmpada daqui, as demais lâmpadas vão se apagar, porque vejam vocês, se a gente tirou essa lâmpada aqui, interrompe o circuito. Bom, agora vamos falar sobre um outro tipo de circuito, tal do circuito em paralelo. Quais as características dele? Pessoal, nesse circuito a tensão é a mesma em todos os pontos e a corrente elétrica ela se divide. Então observe essa imagem aqui. Nós temos duas lâmpadas sendo alimentadas por uma pilha. Então olha aqui, elas não estão ligadas em série, estão ligadas em paralelo, diferente do circuito anterior. E nesse caso aqui temos três lâmpadas também ligadas em paralelo de uma mesma pilha. Então observe que a luminosidade não diminui nesse caso, certo? Por quê? Porque a tensão é a mesma em todos os pontos do circuito. Outra característica desse tipo de circuito, pessoal, é que tem mais de um caminho. Aqui, por exemplo, a corrente elétrica está circulando, né? Sai da pilha e tal, está circulando aqui. Se você tirar uma lâmpada daqui, não interrompe o caminho, porque o caminho está sendo feito dessa forma aqui. Então, nesse caso, não se tirar uma lâmpada, as demais permanecem acesas. Diferente do circuito em série, que estava ligado um no outro. Se você tira uma, interrompe o caminho, aí as demais se apagam. Já no circuito em paralelo, não. Se você tirar uma das lâmpadas, as demais permanecem acesas. Bom, agora nós vamos falar sobre as grandezas envolvidas em um circuito elétrico. A primeira aqui, tensão elétrica, é simbolizada pela letra U
Então, tensão é a grandeza. A unidade é o volt. Por exemplo, 127 volts, 220 volts, tudo bem? Então, grandeza é a tensão, unidade é o volt. Se você resolver uma questão e calculou o valor da tensão elétrica, por exemplo, a tensão elétrica deu 100. Nunca pode deixar apenas o 100, tem que estar acompanhado da unidade, que nesse caso é o volt. Corrente elétrica é simbolizada pela letra I e a sua unidade é o ampere, tá? 10 amperes, 5 amperes. Potência elétrica é outra grandeza, simbolizada pela letra P e a sua unidade é o watt, 500 watts, 1000 watts. Resistência elétrica também é outra grandeza, simbolizada pela letra R e sua unidade é o ohm, 10 ohms, 20 ohms e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, importantíssimo aqui, não podemos confundir grandeza com unidade. Grandeza é uma coisa, unidade é outra. Talvez você poderia se perguntar, mas de onde vem esses nomes? Volt, ampere, watt? Isso é tudo em homenagem, pessoal, a físicos que trabalharam em cima dessas grandezas, fizeram várias descobertas. Por exemplo, a tensão elétrica, sua unidade é o volt, em homenagem ao Alessandro Volta, que é o criador da pilha elétrica, tudo bem? Então aqui em homenagem ao James Watt, certo? Então são pessoas que fizeram vários trabalhos relacionados a isso daí. Valeu? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se gostou, clique no gostei, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, terei maior prazer em responder. Valeu, abraço a todos, tamo junto!